Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Rei Afogado para o nosso terceiro episódio na série de Básicos do Xadrez. Hoje o negócio vai ficar sério. A gente já aprendeu no primeiro e no segundo vídeo tudo que a gente precisa para jogar a nossa primeira partida de xadrez. A gente já aprendeu as regras, tudo como as peças se movem, regras específicas, como ganha o jogo. E a gente aprendeu a notação do xadrez para conseguir comunicar os lances enquanto eu estou falando e descrevendo, para você também poder acompanhar no seu tabuleiro ou na sua própria análise, como você quiser. Com esse conhecimento em mãos, agora a gente tem que aprender a jogar. Então, às vezes você sabe como as peças se movem, sabe como joga o jogo, e aí você senta para jogar, vê aquele tabuleiro na sua frente, aquele monte de peças, tem tantas coisas diferentes que você pode fazer e agora você não faz ideia do que fazer, o que jogar, com que estratégia seguir, o que fazer com cada uma dessas peças. Então é aí que está a riqueza do xadrez, em todas essas possibilidades, essas opções que você tem. Mas é lógico que existem guias, regras que você pode seguir para te ajudar a achar bons lances em qualquer situação. E são esses guias que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu tenho 3 dicas que eu acho que são essenciais para qualquer iniciante que se preocupa em ganhar e melhorar seu jogo, conseguir avançar desse nível e começar a chegar ao intermediário e subir de pontuação. Se você aplicar essas 3 coisas, eu garanto que você vai ver resultados nos seus jogos na faixa dos iniciantes. E se você já sabe sobre as coisas que eu vou falar aqui, não custa nada dar uma relembrada e vai ter conteúdos mais avançados mais pra frente no canal, então fica ligado. A primeira dica que eu tenho para hoje é a seguinte: utilize as suas peças. Eu vejo com muita frequência os iniciantes, quando vão jogar a sua primeira partida ou suas primeiras partidas, ficam muito atrelados aos peões. Eles fazem muitos lances de peões, lances desnecessários que gastam tempo e não movem as peças. Às vezes a partida chega ao final, o cara ganha ou perde, que seja, contra outro iniciante, e tem um monte de peças que estão lá nos mesmos quadrados que elas começaram. Elas estão nos quadrados iniciais, nunca foram tocadas, nunca foram usadas. Parece óbvio que você tem que usar suas peças para conseguir ganhar. Mas se fosse tão óbvio, a gente não veria com tanta frequência esse tipo de coisa acontecer, de iniciantes simplesmente não usarem uma peça. Ou, no outro extremo, darem toda a atenção para a mesma peça, que às vezes acontece também. O cara, sei lá, desenvolve um cavalo no início da partida e do resto da partida só fica movendo esse mesmo cavalo para cima e para baixo. A peça merece a atenção para poder ser desenvolvida e exercer o potencial que ela tem, mas você também tem outras que você precisa usar e desenvolver. Então a gente vai ver exemplos disso ao longo de umas partidas que eu preparei para mostrar para vocês. E também a gente vai ver como corrigir esse tipo de comportamento. Por exemplo, imagina que nessa posição aqui, o branco começa jogando com E4, e aí o preto decide mover um peão aqui. Aí você desenvolve um cavalo, e seu adversário mexe um peão de novo. Aí você desenvolve um bispo, digamos, e o adversário mexe um peão de novo, e agora você faz o roque. E o adversário mexe um peão de novo. Quem você acha que está melhor nessa posição? O cara que tem 2 peças desenvolvidas e já colocou o rei dele em segurança na ala, está pronto para até trazer essa torre aqui para essa coluna, onde ela vai ter mais prospectos de ataque, né, alinhado com o rei do adversário, o que é um tema tático extremamente forte. Temas táticos vai ser um assunto que a gente vai ver mais pra frente também. Não se preocupe se não souber o que significa por enquanto. Ou o lado que tem todas as outras peças no mesmo lugar que elas começaram e só moveu peões até agora. É lógico que o cara que está usando as peças tem uma vantagem. Então, eu recomendo ao máximo evitar de fazer lances desnecessários com os peões na abertura. Lances com peões na abertura devem ser feitos com 2 propósitos, eu diria. Pelo menos na faixa dos iniciantes, tá? Isso tem exceções mais pra frente que você vai aprender a escolher. Vão ter outras situações que vale a pena mover um peão mais de uma vez, só que você tem que ter um pouco mais de experiência no jogo para saber julgar esse tipo de situação. Para o iniciante, eu recomendo você usar os seus peões de E e de D para controlar o território no centro e só, tá? Eu não recomendo mover nenhum desses 3 peões aqui no início da partida. Você vai mover eles depois, quando você já tiver as peças desenvolvidas, ok? Mas ficar mexendo esses peões de um lado para o outro enquanto suas peças estão paradas aqui esperando uma chance de participar do jogo é em geral uma má ideia. Então
use seus peões para controlar território no centro. E aí já vem a segunda parte dessa dica, que é a de controlar o centro. O centro no xadrez é a parte mais importante para você poder colocar suas peças em quadrados onde elas têm uma atividade. Por exemplo, nesse tipo de desenvolvimento aqui dessa posição, esses dois peões aqui no centro até que fazem um bom trabalho em controlar esses quadrados aqui, ó, que são quadrados importantes. Mas essa é uma posição bem passiva, porque esse peão aqui bloqueia esse bispo. Agora o preto não consegue tirar o bispo dele de fora dessa cadeia de peões, e esse aqui bloqueia esse outro bispo. Então, os bispos são obrigados a ficar timidamente posicionados dentro da própria posição do preto, enquanto o branco, por exemplo, ainda tem a opção de desenvolver talvez para cá ou para cá. E quando ele mover esse peão aqui, ele vai ter a opção de desenvolver o outro bispo para fora também, o que representa mais atividade, o que é bom. Então faça lances com peões que controlem o centro e que permitam o desenvolvimento natural das outras peças. Evite de colocar o seu próprio peão num lugar que bloqueia o avanço de um dos seus bispos, porque você está trabalhando contra si mesmo nesse sentido. Vamos para um exemplo. Eu vou voltar para o início nessa partida aqui, da posição inicial, e para o preto eu vou só ficar movendo esse cavalo daqui para cá, de volta. Eu vou só passar a vez com o preto para a gente ter uma ideia do que a gente faz quando o seu adversário não está jogando nada que impeça o que você quer fazer. Ele não está desafiando a sua posição. Então, um ótimo lance de início seria colocar um peão no centro, porque agora ele controla esses dois quadrados importantes. O que eu estou chamando de centro aqui são essencialmente esses 4 quadrados, mas expandindo, todos esses aqui fazem parte de um centro. Então, esse peão aqui controla quadrados importantes no centro. E ele permite o desenvolvimento da dama quando for necessário, e também permite o desenvolvimento do bispo quando for necessário. Vou passar a vez para o preto. Então a gente poderia desenvolver um cavalo agora, colocar um outro peão no centro para fortalecer ainda mais o nosso controle. Esses dois peões aqui no centro, um do lado do outro, são ótimos. Eles controlam muito território e eles permitem o desenvolvimento natural das peças. Então, se o seu adversário não está te impedindo, coloca os dois peões no centro. Isso é uma boa ideia. Então eu vou passar a vez para o preto de novo. A gente poderia desenvolver um bispo para cá, desenvolver o outro bispo para cá, mover o cavalo e agora fazer o roque para colocar o rei em segurança, desenvolver a dama para poder conectar as torres, agora uma defende a outra, e trazer as torres para o centro. Então esse seria um setup ideal. É lógico que o seu oponente não vai te deixar fazer isso facilmente se ele souber o que ele está fazendo. Então, ele vai, por exemplo, jogar lance no início que te impedem de controlar o centro totalmente, vai colocar as peças dele para controlar o território da mesma forma. Mas no início, nem todo mundo sabe disso, então às vezes eles estão fazendo lance de qualquer coisa, eles estão cedendo uma vantagem muito grande se você souber o que você tem que fazer para consolidar isso. Então, o que é isso que você tem que fazer? Desenvolver suas peças, colocar os peões no centro, fazer o roque e desenvolver a dama. Quando eu digo desenvolver a dama, é importante lembrar que ela é a peça mais valiosa que você tem. Você não quer trazer ela para o meio do jogo logo no início. A peça mais forte não deve participar do ataque quando todas as outras peças do seu adversário estão prontas para desafiá-la, entende? Porque imagina que você coloca sua dama no meio do tabuleiro logo no início e o seu adversário traz um cavalo para atacar ela. Você vai ter que mover a dama, porque não dá para defender ela. Se você defender, ele vai tomar sua dama com o cavalo e vai sair ganhando, porque como a gente viu, a dama vale 9 e o cavalo vale 3. Se ele fizer essa troca, ele está melhor. Então, toda vez que seu adversário atacar sua dama, você vai ser obrigado a mover ela para cima e para baixo, para cima e para baixo. A gente vai ver um exemplo disso também com o que acontece contra um bom jogador quando você acaba trazendo a sua dama para o ataque cedo demais. Então, desenvolva suas outras peças menores primeiro, coloca o seu rei em segurança primeiro, e daí desenvolve a dama quando o jogo já estiver um pouco mais avançado e você tiver um posto para ela que seja eficiente e seguro. E conecte as torres. Evita de novo ao máximo fazer lances de peões. Nessa posição, por exemplo, como eu falei, a gente não moveu nenhum desses 3 peões. A gente gastou o tempo da forma mais eficiente possível com as peças. Voltando para o início aqui dessa posição, a segunda dica que eu tenho é
considerar ataque e defesa. A gente vai ver o que significa cada um desses termos ao longo do jogo e o que você vai fazer com isso para encontrar bons lances. O que eu quero que você pense quando você estiver jogando sua partida é o que o meu adversário tem em mente com o lance dele. O que ele ataca? Eu preciso defender alguma coisa? Tem alguma coisa na minha posição que está no ar? No ar que eu digo, ou pendurado, é quando ela não está defendida por nenhuma outra peça. Por exemplo, esse peão aqui, ó, a gente poderia dizer que esse peão está no ar para o branco, porque não tem nada na posição do branco que defenda ele. Mas o preto está atacando ele? Não, por enquanto não. Mas ele pode. Então é importante manter em mente as coisas que estão no ar e as coisas que estão defendidas na posição. E quais lances do seu adversário atacam o quê? Para você poder perceber isso e defender quando for necessário. Por exemplo, um bom adversário poderia jogar E5 contra esse lance, para impedir que você coloque esse outro peão no centro. Se você coloca agora, ele vai capturar, certo? Esse lance controla o quadrado. E se você captura de volta com a dama, agora cavalo C6 ataca a dama. E aí vem aquele problema que eu falei, de desenvolver a dama muito cedo. Esse cavalo está atacando ela, você vai ter que mover ela de novo. E agora ele continua desenvolvendo, por exemplo. E aí o preto já tem uma vantagem agora, ele tem duas peças desenvolvidas e você não tem nenhuma. Então, essa não é uma boa ideia, jogar dessa forma. Então, nessa posição, em vez de D4, já que o seu adversário impediu, você poderia jogar cavalo F3. É um lance que ataca o peão. E agora ele tem que perceber que o peão está atacado e defender de alguma forma. A melhor forma é desenvolver um cavalo que defende o peão ao mesmo tempo. Agora, se ele joga um lance tipo esse, para defender o peão com outro peão, qual é melhor? Tá? De acordo com o que a gente viu já, qual desses dois lances você acha melhor? Os dois defendem o peão, mas qual é superior? Defender com o peão ou defender com o cavalo? Então é melhor defender com o cavalo, porque ao mesmo tempo você desenvolve uma peça, tá? Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, defendendo e desenvolvendo. Então essa é a melhor forma, para não citar o fato de que esse lance com o peão enfraquece a posição do rei. Porque, como a gente viu pelas regras do rock lá, se você está confuso com isso, volta no vídeo anterior, sobre como jogar xadrez. Se o adversário consegue controle de um dos quadrados em que você gostaria de fazer o rock, você não pode mais fazer, certo? Então imagina que você joga isso e o branco vai lá e desenvolve o bispo dessa forma. Agora ele está controlando esse quadrado, ó. Então enquanto esse bispo estiver aqui, como você vai fazer o rock para esse lado? Certo? Você não vai, porque ele controla esse quadrado. Você acabou de dificultar para si mesmo fazer o rock e colocar o rei em segurança. Então, por esse motivo, esse lance de peão não é bom. E como eu falei antes, é melhor desenvolver as peças e ser muito cuidadoso com lances demais, fazer lances demais com o peão no início. Então, se a gente percebe que esse peão está atacado e desenvolve, agora o branco poderia, por exemplo, atacar o cavalo com esse bispo. O preto precisa se preocupar? Ele precisa ficar, nossa, o cavalo foi atacado e eu não sei o que fazer? Não, porque o cavalo está atacado? Está, mas ele é defendido por esse peão e por esse. Então o cavalo está num quadrado muito bem protegido, certo? Ele não precisa se preocupar. Esse ataque não é imediato, no sentido de que cria uma ameaça de ganhar material porque a peça já está defendida. Você tem que se preocupar com lances que criam uma ameaça de ganhar alguma coisa que está no ar, certo? E por isso eu recomendo colocar suas peças em quadrados sempre protegidos, tá? Tem algumas exceções para isso. Por exemplo, esse lance de desenvolvimento do bispo coloca ele num quadrado desprotegido. O branco não controla esse quadrado. Mas se o branco logo em seguida joga esse cavalo para cá, agora ele vai defender o bispo. Então não é tão difícil assim. Ele está em defesa só por um instante, digamos assim. A gente já colocou ele num lugar que é fácil de defender. Então é muito mais seguro jogar dessa forma como iniciante. Como iniciante, a maioria das suas partidas vão ser decididas por quem pendura o que primeiro. Então, você vai ver o tempo todo alguém não perceber que algo está atacado e simplesmente não defender aquilo e você pode ir lá e capturar. Então, é nessa linha de operação que eu quero que você pense enquanto você estiver jogando a partida. O que eu estou atacando? Quais são as peças que eu posso capturar? Se eu capturar essa peça, eu vou sair ganhando de acordo com aquele sistema de valor. Por exemplo, se no lance seguinte o preto decide mover esse peão para cá
e eu me pergunto se é uma boa troca capturar esse cavalo aqui. Eu posso pensar, o cavalo vale 3, o bispo vale 3. Essa é uma troca válida? Sim, essa é uma troca válida. Ele vai recapturar e agora eu troquei meus 3 pontos de material por 3 pontos de material dele. É uma troca perfeitamente normal. Agora, se de alguma forma esse bispo estivesse atacando essa torre, ou em outra situação um bispo está atacando uma torre, o bispo vale 3, a torre vale 5. Eu quero perder a minha torre que vale 5 pelo bispo do adversário que vale 3? Não. Então, se eu percebo que está atacado, eu vou tirar ele do ataque, porque se eu defender, ele vai trocar da mesma forma e vai sair com a vantagem dessa troca, ok? As ameaças que eu quero que você crie mais esse senso de perigo em volta são aquelas que acontecem próximas do seu rei, principalmente nos quadrados de F2 para o branco e F7 para o preto. O que eu quero dizer? Você vai ver com muita frequência a boa e velha técnica dos iniciantes de querer terminar a partida em 4 movimentos com o mate pastouro chamado, que consiste no seguinte, tá? Eu não posso fazer um vídeo sobre como jogar xadrez para iniciantes e não mencionar isso. O branco vai tentar desenvolver esse bispo para cá, de modo que ele observe F7. Vamos reparar que ele não está diretamente atacando F7 nesse instante, porque F7 é defendido pelo rei. Mas o que ele vai tentar fazer é, no próximo lance, colocar a dama em H5 ou em F3, tem essas duas variações. Em qualquer um dos dois quadrados, ela ataca o peão de F7 mais uma vez. E aí o que acontece? Se a dama para em F7, vamos fazer um lance que não resolve o problema, tipo esse. O preto não percebe o que está acontecendo e simplesmente desenvolve um cavalo. Meus amigos, você foi checkmatizado, porque dama F7 é cheque, ataca o rei, você não pode capturar porque o bispo defende, certo? E você não tem para onde fugir. O que eu quero que você entenda nessa posição é, esses dois lances têm que ativar seu sentido aranha de perigo, porque os dois atacam o quadrado mais frágil da sua posição, que é F7. Então, se você só seguir essa segunda dica e prestar atenção ao que o seu oponente está atacando, deixa eu virar aqui para ficar da perspectiva do preto para fazer mais sentido. Se você só presta atenção nessa sequência aqui, que com esses primeiros lances o cara escolheu desenvolver o bispo para C4 para atacar aqui, e agora ele escolheu colocar a dama em H5 para atacar aqui, você já fica nesse... Pode estar acontecendo uma ameaça. Esse peão está atacado e ele não é defendido bem o bastante, certo? E aí vem o outro conceito, que é aprender a contar atacantes e defensores. Esse peão tem quantos atacantes? Essa dama ataca ele e esse bispo ataca ele. Então ele tem duas peças que atacam ele. E ele tem quantos defensores? Esse rei aqui defende o peão e só. Então, ele tem 2 atacantes para só um defensor, quer dizer que a peça pode ser capturada, e isso vai ser um problema. Qual seria uma maneira de resolver isso? É só eu defender o peão mais uma vez. Porque se agora eu jogo um lance tipo esse, não que seja o melhor, tá? Mas só para dar um exemplo. Esse lance perfeitamente defende o peão, ele acrescenta um defensor ao peão. Então agora você tem a dama e o rei defendendo F7 ao mesmo tempo. Se ele tenta fazer a mesma coisa, você agora tem uma peça que está defendendo para capturar, e se ele captura de novo, você captura de novo. Vamos ver o que aconteceu? O branco perdeu uma dama e um bispo, e você perdeu uma dama e um peão. As damas são iguais, então vamos só considerar a troca do bispo pelo peão. Quem sai ganhando numa troca de bispo pelo peão? O cara que ficou com o bispo, ou seja, o preto. Então você resolveu o problema. Preste atenção em quantas vezes as suas peças são atacadas e quantas vezes você precisa defendê-las. E a terceira e última dica que eu tenho para essa parte de iniciantes, do que fazer numa partida, é entender o conceito de território. Assim que a partida começa, desses 64 quadrados que tem no tabuleiro, esses 32 aqui, digamos que a gente está jogando com o branco, esses 32 são meus e esses 32 são seus. Se você quiser algum dos meus 32 quadrados, você vai ter que lutar por eles. E eu vou defendê-los da melhor forma que eu puder. Quando você tem essa noção em mente, você percebe que os lances que você faz servem para ocupar o seu território e contestar o território do adversário. Se você consegue fazer isso com sucesso e começa a colocar suas peças no território do adversário, de modo que elas não possam ser removidas facilmente,
aí ele tem um problema, porque ele acabou de ser infiltrado por uma peça adversária que está ameaçando coisas no território dele agora. Então, esses lances iniciais refletem perfeitamente essa noção, porque você sobe um peão para a extremidade do seu território e contesta o território do adversário. Então, esse peão controla 2 quadrados que são do adversário. Se ele tentar jogar alguma coisa estranha e colocar o bispo aqui, ele não pode, porque esse quadrado não é mais dele. Eu ia simplesmente capturar. Assim que eu coloco esse peão aqui, esse quadrado e esse quadrado são meus. E quando eu coloco esse peão aqui, esse quadrado e esse quadrado são meus. Então ele não pode colocar peças aí. É nesse sentido que é uma vantagem dominar o centro, porque eu já estou controlando 4 quadrados do adversário. Esses 4 aqui da posição dele são meus agora, já que eu consegui fazer esse avanço no centro. Se você mantém em mente qual território é seu, quais quadrados você ataca, qual território você controla, assim que o oponente coloca alguma coisa que não deveria num quadrado que é seu, você vai perceber, epa, esse quadrado eu controlo, você não pode colocar nada aí. E se você coloca, eu vou capturar. E aí resolve o problema que acontece também com muita frequência, que é o jogador iniciante não perceber que ele podia ter ganhado uma peça, que ele podia ter ganhado uma dama talvez, ou que ele estava atacando uma coisa que ele podia capturar que estava em defesa, porque eles não levam em consideração, muitos iniciantes, o que é o seu território e o que é o território do adversário. Os peões são extremamente eficientes em controlar território, porque eles valem tão pouco que se qualquer coisa cair no território que eles controlam, eles capturam e saem ganhando da troca. Esse conceito de território é extremamente importante para você conseguir progredir. Agora eu quero consolidar todas essas dicas que a gente falou, mostrando 2 partidas para vocês que eu joguei contra iniciantes e mostrar o que acontece quando você tenta refutar esse tipo de regra, quando você não as obedece, e o que um bom jogador faz para punir você quando você não consegue fazer isso. Eu quero mostrar isso no intuito de você conseguir fazer isso contra o seu oponente iniciante nas próximas partidas que você for jogar. Então vamos lá. A primeira partida começou dessa forma. Eu sou o branco, meu adversário iniciante é o preto. Então eu começo jogando E4 e desafiando os quadrados no centro. Ele joga D5. Imediatamente desafia o meu peão. Tá? Ele está atacando... Ops, isso tá errado. Ele está atacando o meu peão agora. Eu tenho algumas opções. Eu poderia defender o peão ou eu posso trocar. E eu decido trocar. Por quê? Porque se eu troco, eu atraio a dama dele para fora. E agora eu posso dar esse golpe com o cavalo C3 para atacar a dama. Certo? E dessa forma eu desenvolvo e forço a dama dele a mover de novo. Ele move a dama para E5 com cheque. Esse lance me assusta? Não, porque eu tenho 1001 maneiras de lidar com esse cheque e ele não é ameaçador. A dama sozinha não é tão ameaçadora assim. A dama com outras peças no suporte começa a ficar séria. Se é a dama e um bispo atacando um quadrado próximo do rei, eu ia começar a me preocupar. Mas ela sozinha dando um cheque, eu bloqueio. E ao mesmo tempo desenvolvo o bispo e o jogo segue. Então a gente já começa a ver um problema. Ele está movendo essa dama demais. Ele já trouxe ela para cá, agora para cá. Nesse tempo eu desenvolvi 2 peças. Então o branco já está começando a ficar melhor. Vamos continuar. Ele move a dama de novo. Então ele está quebrando aquela regra de dar atenção igual para todas as peças. Tá tudo nos quadrados iniciais e ele está movendo essa dama para cima e para baixo. É isso que eu quero que vocês aprendam a não fazer. E eu vou fazer exatamente o que eu prego. Desenvolver o cavalo e permitir que eu faça o roque logo em seguida. Agora finalmente ele desenvolve uma peça. Eu me preocupo com isso, com esse ataque? Não, porque se ele captura o cavalo, eu capturo de volta. Vai ser uma troca igual. Ele me dá o bispo que vale 3 por um cavalo que vale 3. Essa é uma troca igual. Outra maneira de pensar naquele conceito de contar peças que atacam e defendem é o seguinte: o cavalo é atacado uma vez por esse bispo dele e é defendido 1, 2, 3 vezes pela minha dama, o meu bispo e o meu peão. Então ele está perfeitamente sólido, aí eu não preciso me preocupar. Eu vou seguir, fazer o roque e colocar o meu rei em segurança. Então ele decide trocar. Eu aceito a troca, tudo bem? E agora vamos aplicar aquele conceito de o que é meu, qual é o meu território, o que eu estou atacando. Se você reparar, ó, eu agora estou atacando o peão em B7. Esse peão está defendido? Não. Então o que ele tem que perceber? O meu peão está atacado, é melhor defender de alguma forma, bloquear o ataque de alguma forma, fazer algo assim. Para o crédito do meu adversário, ele faz exatamente isso. Ele coloca o cavalo no caminho. Agora o bispo não vê mais o peão, ele vê o cavalo.
E se eu troco pelo cavalo, é uma troca igual de novo. Eu dou o meu bispo que vale 3 pelo cavalo que vale 3. Então, eu não faço isso. Eu desenvolvo. Eu decidi subir o peão para abrir a diagonal para esse bispo. O lance que eu fiz com o peão aqui é no centro. Então, é um peão central. E ele coloca o cavalo em D4. Agora, vamos seguir o exercício. O que ele está atacando? Ele está atacando o peão em C2 e o bispo em F3. O peão está atacado uma vez e defendido uma vez. Então, não tem problema, eu não preciso me preocupar, certo? O bispo está atacado uma vez e defendido uma vez. Então, aliás, até 2 vezes junto com o peão, tá? Mas então eu não preciso me preocupar. O que eu faço então? Capturo o peão, porque ele, com esse lance, abriu de volta a diagonal que levava ao peão. Então, esse lance aqui, se eu reparar no que eu estou atacando agora, eu estou atacando o peão em B7 que tem a defesa. Então, eu capturo, certo? Ele decide jogar cavalo F3, que é um lance absurdo. Eu vou simplesmente pegar a peça. Por que ele jogou isso? Ele falhou em perceber que esse quadrado é meu, tá? Eu controlo, ele é do meu território, naquele conceito de território como eu citei. Eu controlo esse quadrado com a dama, eu controlo esse quadrado com o peão e eu controlo esse quadrado com o bispo que está aqui em cima ainda. Então, se ele colocar uma coisa no meu território, eu vou capturar. Por mais que seja um cheque, tá? O fato disso aqui ser um cheque não quer dizer nada, eu preciso simplesmente capturar. E agora, de novo, vamos lembrar o que eu estou atacando. Eu estou atacando agora o peão em F7, que como a gente viu é um ponto extremamente frágil. No momento ele defende, certo? Então se eu pegar com a dama, ele pega de volta com o rei, não é problema. Mas isso vai ser extremamente importante mais pra frente. Fazer essa nota mental de que eu estou atacando F7 vai ser o que ajuda a gente a achar o melhor lance daqui a pouco. Aqui eu jogo, depois de ele desenvolver o cavalo, que é um bom lance, né? Tecnicamente ele está defendendo F7. O problema é que esse quadrado também eu controlo, porque eu ataco ele com o bispo. Tá? Ele defende com o peão, mas se ele decide colocar o cavalo ali, eu posso capturar. Eu capturei exatamente por esse motivo, de remover o defensor de F7. E aqui vem um outro tema. Quem tem mais material aqui? Ele acabou de perder uma peça, então eu tenho uma peça a mais nessa posição. Se a gente troca as peças, quem sai ganhando, tá? Trocar tudo na posição é vantajoso para quem? Para quem tem uma peça a mais. Porque se chega no final, eu tenho um cavalo ou um bispo e ele não tem nenhuma peça, vai ser extremamente fácil guiar um peão à promoção para fazer uma nova dama. Então eu vou ganhar. Se ele oferece uma troca, eu aceito. Se ele quer trocar as damas, eu aceito. Eu quero simplificar as coisas. Quanto mais coisas forem trocadas, mais eu estou ganhando, porque sou eu quem tem a peça a mais. Se eu tenho 5 peças e ele tem 4, ele ainda pode tentar complicar as coisas com as 4. Mas se eu tenho uma peça e ele tem 0, ele não pode fazer nada. Eu vou só, eventualmente, promover um peão e ganhar. Então eu troco, certo? Agora, de novo, mantendo nota do que estava sendo atacado. Essa torre era atacada uma vez, 2 vezes, porque a dama ataca essa torre por um raio-x, né, através do bispo, e não é defendido nenhuma vez, a peça está no ar. Então eu percebo isso e eu pego a torre. Ele desenvolve a torre dele, e se a gente reparar, essa torre ataca G2. Eu me preocupo com isso? Não, eu não me preocupo, porque o rei defende G2 e a minha dama defende G2. Ele não pode capturar. Ele está atacando uma vez e eu estou defendendo 2 vezes. Então, não é problema. Eu decido fazer um lance com cheque agora. Por que eu fiz esse lance? Porque não tem nenhum lugar que ele possa mover o rei que mantenha a defesa de F7. Então, assim que ele move, eu capturo em F7. Viu como veio a ser útil aquela noção que a gente percebeu assim que a gente colocou a dama em F3, que agora a gente está atacando F7? Foi isso que me fez achar esse lance. E agora, ó, ele tem um bispo controlando quadrados próximos do rei dele e a minha dama próxima aqui também. Se ele não faz nada, se ele passa, esse lance encerra o jogo, né? Porque é cheque mate, ele não tem pra onde ir e não pode capturar a dama. Então o melhor lance agora seria, eu acho que seria capturar o bispo, porque eu estou ameaçando o mate e não tem outra maneira mais eficiente de defender. Talvez ele pudesse desenvolver esse bispo também para controlar esse quadrado, mas aí eu ia simplesmente capturar a torre, certo?
O que ele decidiu fazer foi mover a torre, porque eu estava atacando ela. O lance que ele fez remove o defensor do bispo, né? Então, nessa posição, a minha dama ataca o bispo uma vez e ele defende uma vez. Depois desse lance, o que defende o bispo? Esse bispo pode ser capturado? É assim que eu quero que você pense. Tem algo que eu posso ser capturado? Tem algo que está no ar? O que eu ataco? O que ele defende? Eu estou atacando esse bispo imediatamente. Ele defende? Não. Eu posso capturar? Posso. Principalmente porque esse lance é com cheque. Se não fosse cheque, ele ia poder pegar o meu bispo de volta. Ia ser uma troca. Então não tem problema. Como a gente falou, trocas são boas para mim, porque eu tenho uma peça a mais. Mas como esse lance é com cheque, aí que ele não pode fazer nada mesmo. Esse lance que ele fez permite o outro checkmate, né? Eu poderia fazer dessa forma, que seria um, ou capturando o bispo, que seria o outro. E a partida acabou. Por que eu ganhei essa partida? Como eu ganhei essa partida? É muito simples. Eu segui as 3 regras que eu mencionei para vocês. Eu desenvolvi as minhas peças, gastei um tempo com cada uma. Eu fiz lances no centro, eu joguei esse peão para cá, esse peão para cá. Não gastei tempo com nenhum desses 3 desnecessariamente, tá? Não quero dizer que você não pode nunca mover eles. Mas mova quando você tiver um motivo muito bom para fazer isso. Não porque você não sabe o que fazer e vai mexer um peão para ver o que acontece. Desenvolvi as peças, desafiei o centro e a principal coisa foi, a única coisa que me ganhou a partida foi prestar atenção ao que eu ataco, o que ele defende, o que é meu território, o que é o território dele. Quando ele colocou alguma peça no meu território, eu capturei. Quando ele não estava defendendo uma coisa que eu estava atacando, eu capturei. É só prestar atenção quando esses temas acontecem. Então vamos para o segundo exemplo. Essa partida já foi contra um jogador um pouco mais avançado, tá? Aproximadamente 1.500 de pontuação, que eu não consideraria iniciante mais. Eu jogo com E4 de novo, ele joga E6. Por enquanto tudo bem. D4, ele me permitiu, eu vou tomar o centro, certo? Agora D6, tudo bem, tá fazendo lance no centro pelo menos, só que como eu falei, agora esse bispo tá bloqueado e esse bispo tá bloqueado. Então assim, ele não tá perdendo nem nada, claro, mas ele poderia fazer algo um pouco mais desafiador, digamos assim, algo um pouco mais ambicioso. Mas por enquanto tudo bem, eu desenvolvo um cavalo. Tô fazendo tudo que eu falei, tô colocando os peões no centro e desenvolvendo as peças uma de cada vez. Ele move um peão de novo e agora começam os problemas, ó. Esse peão controla um quadrado na ala que nem é tão importante assim. Ele poderia ter gasto esse tempo desenvolvendo uma peça, era uma coisa muito melhor para se fazer. E você vai ver como isso volta para assombrar ele daqui a pouco. Eu desenvolvo outra peça, ele move outro peão. Eu desenvolvo outra peça, ele move outro peão. E agora a situação está começando a escalar e realmente ficar séria. Eu tenho uma vantagem de desenvolvimento muito grande. Eu tenho esses 2 peões no centro, 3 peças desenvolvidas e eu estou a um lance de fazer o roque. Ele não moveu nenhuma das peças ainda, certo? É isso que eu quero que vocês não façam. Façam lance com peões que desafiam o centro e com propósito. Se você vai mover um peão na ala, mova ele com propósito. A ala que eu falo são esse retângulo aqui e esse retângulo aqui, da coluna A a C e da coluna F a H, certo? E essas 2 colunas centrais é o que eu estou chamando de centro. Ok? Só para esclarecer. Então, tudo bem. Eu desenvolvo outra peça. Agora ele finalmente faz um lance que desenvolve alguma coisa. Ele está atacando o cavalo. Eu preciso me preocupar? O cavalo está no ar? Não está, ele está defendido pelo peão. Então, tudo bem. Eu movo a dama. Já desenvolvi todas as peças menores. Desenvolvo a dama agora para um quadrado central. Então, tudo bem. Ele desenvolve. E eu vou desafiar esse bispo dele. Esse lance com peão na ala me contradiz? É como se eu estivesse fazendo uma coisa que eu falei para não fazer? Não, porque nesse caso específico, eu ataco o bispo, certo? Esse é um lance que ganha tempo. Assim que eu faço esse lance, ele tem que mover o bispo de novo. É um lance com propósito, certo? Um lance que faz mais sentido nessa posição específica, porque eu estou atacando alguma coisa objetivamente. E ele volta o bispo. E agora eu decido fazer o roque. Então vamos tomar nota dessa posição. Ele tem 2 peças desenvolvidas e alguns peões no centro. E eu tenho todas as minhas peças menores desenvolvidas, a dama, fiz o roque e as torres estão conectadas. Vai dar problema, como a gente vai ver. De novo ele faz o lance com o peão. Ele tem um roque para fazer. E ele tem 3 peças para desenvolver e a dama. E ele decide não fazer nenhuma delas e move mais um peão. Agora eu movo mais um peão para atacar o bispo dele e
avançar o meu peão no centro, onde ele controla mais ainda do território dele. Ele move o bispo de novo. Eu agora estou começando a remanejar minhas peças. Eu já desenvolvi todas, agora eu vou começar a mover elas de novo. Agora que eu já dei um lance para cada uma, eu posso começar a remanejá-las, colocá-las em quadrados mais eficientes e gastar um pouco mais de tempo com cada peça. Então, ele desafia o meu bispo. Eu salvo o bispo. Ele desenvolve um cavalo, ótimo, e agora vem a hora certa para fazer avanços assim. Porque esse lance contradiz o que eu falei sobre não fazer lance com peões de novo? Não, porque agora eu estou pronto para fazer isso. Agora eu tenho todas as peças desenvolvidas, as minhas torres estão conectadas, eu fiz o rock, minha dama está já pronta para entrar no jogo. Então agora é a hora de começar a avançar peões para contestar o território dele. Como eu falei, os peões são as melhores peças para contestar o território. Então a partir daqui o que acabou acontecendo foi muito simples. De novo ele avança, agora eu remanejo meu cavalo para a ala do rei, trazendo ela próxima do ataque que eu quero fazer. Continua avançando o peão, ele move uma peça e agora repara no que acabou acontecendo. Esse avanço de peão aqui, esse peão que originalmente estava aqui, subiu para cá, depois para cá e capturou esse peão e agora ele criou uma coluna aberta que eu pretendo ocupar com a minha torre. E olha como a torre controla esses 4 quadrados importantes aqui. A gente já viu como essa coluna aberta e esse ponto de infiltração foi o que venceu o jogo para mim. Então agora ele fez esse lance que a gente tem que reparar que ataca a minha dama. Então eu vou mover a dama. Eu poderia também pegar o cavalo, certo? Essa é uma outra opção. Mas como eu já quero trazer a dama para a ala do rei mesmo, foi isso que eu fiz. Eu trouxe ela para cá para atacar F7. O que ele tem que fazer nessa posição seria organizar as peças dele para tentar criar uma defesa, né? O que ele não está fazendo, ele está de novo avançando. Ele só vai fazendo lances um por um, mexendo peões, que não tem muito propósito. E é essa perda de tempo que acabou gerando uma posição inferior para ele. Então esse lance é bem fácil de achar nesse sentido, porque ele traz a torre para uma posição que ataca um ponto fraco na posição dele. Agora eu estou atacando F7 2 vezes e ele só defende uma vez. E como a gente já viu, de novo temos em F7, esse é o quadrado mais fraco da posição do preto. E F2 seria o equivalente para o branco. E ele simplesmente não defende F7. O lance que ele faz mantém a situação e agora eu posso capturar. É o cheque, ele tem que mover o rei e agora, reavaliando o que está sendo atacado e o que está sendo defendido, como eu sugeri, esse cavalo é atacado uma vez pela dama, 2 vezes pela torre, 3 vezes pelo bispo e ele não defende o cavalo vezes o bastante, ele defende só 2 vezes. Então 3 contra 2, 3 ganha. Eu capturo o cavalo, ele captura de volta e eu capturo de volta. Agora a torre está defendida, ele não pode pegar com o rei, então eu ganhei um cavalo. Só graças à noção de contar atacantes e defensores. O que eu estou atacando, o que ele está defendendo, como sempre, aplicando o que eu falei. De novo, nessa posição, o que eu estou atacando? O peão em E6. Ele está defendendo o peão? Não. Ele deveria jogar um lance tipo esse se ele quisesse defender o peão, mas não foi isso que ele fez. Ele moveu o rei de novo. Então eu capturo o peão. Ele moveu o rei de novo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer as minhas peças para lugares onde elas controlam o território dele. A coluna aberta aqui, ó, ficou vaga. Então eu vou trazer a minha outra torre para ela. Ele faz um lance que ataca o cavalo, então eu preciso prestar atenção nisso. O que o meu adversário está atacando? Eu defendo o cavalo? Não, então eu preciso defendê-lo ou movê-lo. Ou bloquear o ataque, que foi o que eu fiz. Então, ele continua avançando peões. Agora é tarde. Talvez ele esteja querendo criar oportunidades de abrir colunas e diagonais perto do meu rei para tentar criar um ataque, mas agora é tarde demais para isso. Então, eu capturo o peão. E aqui ele simplesmente ficou malucão da cabeça e pegou um peão que está defendido por outro peão. É só eu pegar de volta, não tem nada demais aqui, está tudo muito bem defendido. O bispo ataca o cavalo, mas o peão defende. A torre ataca a minha torre, mas o bispo defende. Então, nada demais. O bispo dele ataca o meu, mas o peão defende. Então tá tudo sob controle aqui. E até o cavalo defende esse bispo também. Então é isso que eu fiz. Quando ele moveu para cá, a partida acabou já, porque ele decidiu resignar esse ponto. Com o próprio lance ele resignou. Mas não faz diferença. Se ele não tivesse feito isso, a partida já ia ter acabado por eu conseguir ganhar mais peças ainda do material dele
e eventualmente encontrar o checkmate. Então, esses foram os dois jogos que eu queria mostrar para exemplificar aqueles conceitos que eu citei no início e para tentar trazer para um pouco mais de prática o que significa tudo aquilo que eu falei e como você faz para aplicar isso na partida. Eu espero realmente que isso tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou procurar ajudar como eu puder. Se ainda tem alguma dúvida sobre as regras do jogo, como eu falei, ou a anotação, o nome desse lance que eu tô falando, volta num dos vídeos anteriores, está aparecendo o card na tela agora com a playlist de básicos do xadrez. Assiste os outros vídeos e é isso. Até o próximo vídeo.